Paciência. É. Deus, ele tratou muito a questão da espera, assim, comigo. E a espera, ela é algo que não é pra gente de repente ficar simplesmente ali parado, esperando que Deus faça alguma coisa. Mas enquanto a gente espera ele fazer o impossível, a gente faz aquilo que está ao nosso alcance. E geralmente nessa fase mais jovem da vida, a gente acaba pensando em muitas coisas que ficam pro futuro. E a melhor coisa a se fazer é sempre perguntar para Deus o que Ele quer que a gente faça, né? E o que Ele diz é para esteja no agora. Busca aquilo que eu tô falando para você fazer agora. Busca o meu reino aonde você tá hoje, onde você tá agora. Então, se a gente, por exemplo, tá na escola, então se dedicar a poder ser um bom aluno e poder também ser exemplo, primeiramente ser exemplo do Senhor ali. E a gente acaba falhando, mas essas falhas elas não nos fazem. A nossa identidade está firmada como filhos de Deus. Para quem aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e também recebeu o Espírito Santo, né? E agora é algo que a gente pensa em, nossa, que faculdade será que eu vou fazer? Que trabalho será que eu vou pegar? Qual a carreira será que eu vou seguir? Qual ministério será que eu vou entrar? Ou o que vai acontecer? Com quem eu vou me casar? Mas para tudo tem um tempo, né? E Deus ele falou muito comigo sobre Eclesiastes 3:1 e diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E a paciência, ela não é algo que é adquirida sozinha. Tipo, muita coisa no mundo geralmente vai testar a nossa paciência, porque ela não tem que vir da gente, ela não tem que ser confiada, não. Eu tenho paciência e tal, mas ela é um fruto do Espírito Santo. Ela é um fruto do Espírito Santo. E Deus, ele treina a gente justamente em situações onde a gente tem que esperar. Tipo, tem uma frase que eu escutei de um cara que acaba acompanhando ele, os vídeos dele me inspiram muito. Graças a Deus, um exemplo de Jesus, assim, de masculinidade também, no reino de Deus. Ele chama César Roberto. E aí ele falou uma vez, né? Eu não sei se ele de repente pegou essa frase de outra pessoa, mas ele falou: pedi a Deus que ele me desse paciência e ele me deu coisas que eu preciso esperar. E enquanto a gente espera, por exemplo, se a gente vai fazer um bolo, enquanto a gente deixa o bolo no forno, o bolo ele vai ficar pronto, vai chegar. E imagina que Deus está cuidando desse bolo, ele está ali olhando pro bolo não queimar, vai estar tudo bem. Ele só pede: ó filho, confia em mim e vai trabalhar, vai fazer aquela, por exemplo, aquele trabalho que você tem da escola, vai fazer ali, vai falar com aquele amigo que você não falou, evangelizar aquela pessoa, seja usado, né, para evangelizar, né, que é o Espírito Santo quem faz isso. E aí, para poder viver com propósito, porque vai chegar, a gente só tem que acreditar, ter fé, deixar nas mãos de Deus e fazer a nossa parte enquanto a gente espera, sabe? E quanto mais a gente tem o Espírito Santo assim sobre a nossa vida, a gente consegue ser paciente no Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor não ficam decepcionados e renovam as suas forças também. Vão ao alto como águias, correm e não se cansam, andam e não se fatigam, né? Então, essa espera em Deus é descansar que Ele está cuidando já e viver agora, porque se a gente não estiver presente onde Deus quer que a gente esteja, e quando passar o momento, porque vai passar, mas a eternidade, a gente estando presente, reconhecendo que a gente está buscando a eternidade, vivendo com um propósito, caminhando com Jesus, a gente tem que estar presente ali, sabe? Falando ali a verdade, mesmo que isso às vezes vá acabar incomodando. Porque ser luz acaba sendo isso também, né? E aí,
a gente acaba pensando, porque e quando passar? E quando chegar, de repente, a vida adulta, e a gente lembrar assim e falar, pô, cara, eu acho que eu deveria ter tido mais ter estado mais presente ali, ao invés de ter me preocupado tanto com o futuro. E justamente, né, em Mateus 6, né, no Sermão do Monte, primeiro sermão de Jesus, ele vai dizer, né, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã traz suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Então, vivendo um dia de cada vez, caminhando com Jesus e buscando primeiro o reino dele, crescer em intimidade com Deus, e essa intimidade, quanto mais a gente está com ele, mais isso acaba sendo a luz também para a vida de outras pessoas, é o que acaba trazendo propósito pra gente, para aquilo que dura, para aquilo que é eterno, não para as coisas que vão ser passageiras, vão acabar destruindo a nossa vida, tipo guerras, bebidas, drogas, mas usar o tempo que a gente tem aqui para a eternidade, né? Deus, ele deu uma vida pra gente, que a gente venha viver ela para com ele, né? Que a gente não se perca correndo atrás do vento. E é isso, pessoal. Bom, se você quiser, eu mesmo preciso melhorar muito nisso também, caminhar mais com Deus, crer mais no que ele tem falado pra mim, do que de repente algo que vem do vento possa estar influenciando. E eu também preciso me arrepender e, cara, nossa, mas essa luta ela é diária, né? E Deus, ele sempre tá com a gente para ajudar a gente nisso. E eu vejo que a mudança ela precisa ser em mim também. Antes de ser usado pelo Senhor pregar para qualquer pessoa, prega muito para mim também, para realmente ser verdadeiro naquilo que eu falo, para realmente deixar de querer ter razão ou que a minha maneira é melhor, mas entregar e confiar no jeito de Deus. Bom, mas sei que a gente pode, eu tenho fé que eu vou esperar. Então, vamos esperar, tendo fé. Se de repente você ainda não aceitou Jesus assim e quer se firmar com ele, eu gostaria também de fazer essa oração aqui com você para aceitar Jesus mesmo, porque esse caminho é o melhor caminho e é o único caminho, sério. Depois que a gente, não para que a gente ficasse parado, mas que a gente pudesse se relacionar com Deus e viver para e com ele, para que conhecendo a ele, quanto mais a gente conhecer a ele, mais a gente vai conseguir ser usado por ele para que outras pessoas o conheçam. E Deus, ele não precisava fazer o que ele fez, mas ele nos amou. E ele também, ele justamente quer tratar a gente e curar o nosso interior porque ele nos ama. E talvez isso doa, envolva renúncias, envolva talvez deixar de ir em tal lugar, deixar de ir em festas, deixar de beber bebidas, tipo, deixar de fazer coisas que de repente Deus, ele vai falar pra você fazer, não pra que seja uma tirania, mas pra que venha te voltar pro propósito, pra ele, pra se achegar a ele, dando as costas pro mundo. E é isso, e crendo nisso todos os dias, estando perto de Deus, cada vez mais perto de Deus, com uma constância de todos os dias, que a gente criou uma vez para salvação.
mas a caminhada com Jesus ela é todos os dias. E tudo a gente pode naquele que nos fortalece.